Educação Física. Professor Robson. Sexto ano. Jogos de tabuleiro. Linha do tempo dos jogos de tabuleiro. Antigo Egito, 3100 a.C. Sena representa um dos primeiros registros de jogos de tabuleiro na história humana. Mesopotâmia, 2600 a.C., Jogo Real de Ur. Encontrado nas tumbas reais de Ur, o Jogo Real de Ur é outro dos jogos mais antigos conhecidos. Índia, 600 d.C., Chaturanga. Chaturanga é um antigo jogo de estratégia indiano que é considerado o precursor do xadrez moderno. Europa medieval, 1100 d.C., xadrez. O xadrez é amplamente reconhecido como um dos jogos de estratégia mais profundos e complexos. Século XXI, 2012, Zombicide. Zombice demonstra integração na cultura popular moderna. Jogo de tabuleiro. O que é isso? Os jogos de tabuleiro são uma categoria de jogos que envolvem a movimentação de peças ou marcadores sobre um tabuleiro predefinido, conforme regras estabelecidas. Esses jogos podem ser de natureza competitiva, cooperativa ou uma combinação de ambos, e geralmente exigem a participação de 2 ou mais jogadores. Além de proporcionar entretenimento, os jogos de tabuleiro frequentemente promovem a interação social, o desenvolvimento cognitivo e habilidades de resolução de problemas. É possível encontrar diversas formas de categorizá-los e possuem uma infinidade de temas distintos. Os jogos de tabuleiro podem ser categorizados principalmente pela sua mecânica. Abstrato, xadrez. Controle de área, Smallwood. Campanha Legado, Gloomhaven. Deck Builder, Harry Potter, Batalha de Hogwarts. TCG, a Trading Card Game, Magic. Destreza, Cube Quest. Drafting, 7 Wonders. Dungeon Crawler, Massive Darkness. Engine Builder, Trace for the Galaxy. Eurogame, Agrícola. Push Your Luck, Port Royal. Roll and Move, Monopoly. Roll and Write, Haload Inc. Social Deduction, de Resistência. Storytelling, do Dilema do Rei. Worker Placement, Lords of Waterdeep. Vargame, Taxis e Alias. Mas o que determina se um jogo é ou não um jogo de tabuleiro? No Brasil, o termo jogo de tabuleiro foi a tradução adotada para board game. Embora não seja um erro, é uma forma de entendimento. Em inglês, board pode ser traduzido também como mesa, tornando o termo mais abrangente que tabuleiro. Em espanhol, por exemplo, o termo utilizado é juego de mesa, que significa jogo de mesa. O famoso RPG é um jogo de tabuleiro? O RPG pode ser considerado sim um jogo de tabuleiro. São elementos comuns da prática do RPG, miniaturas, tabuleiros, entre outros elementos, como cartas, fichas de personagem, dados etc., mesmo que esses elementos não sejam necessários. Chaturanga ou xadrez? O xadrez, originado na Índia por volta do século VI como chaturanga, evoluiu ao longo dos séculos e se espalhou pela Pérsia e mundo islâmico, onde foi chamado de chatra. Chegando à Europa medieval no século IX, suas regras foram refinadas a partir do século XV até se tornar o jogo que conhecemos hoje. Tornou-se um dos jogos mais populares e amplamente jogados no mundo, sendo um símbolo de inteligência e pensamento crítico. Além disso, tornou-se um esporte e possui competições nacionais e internacionais, assim como federações e confederações. Como se joga xadrez? O xadrez é jogado em um tabuleiro de 8x8 casas com 2 jogadores, cada um com 16 peças, um rei, uma rainha, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. O objetivo é dar checkmate ao rei adversário, ou seja, colocar o rei sob ataque de modo que não possa escapar. Tudo começa com a disposição das peças no tabuleiro, as brancas de um lado e as pretas no lado oposto. Dispõe as peças em 2 fileiras, sendo as de trás compostas pelas peças especiais e a da frente pelos peões, que são as menores peças. Os peões andam uma casa por vez e sempre para frente.
a não ser para comer peças inimigas. Nesse caso, eles se movem na diagonal. Na fileira de trás, comece posicionando as torres nas extremidades do tabuleiro. As torres andam sempre nos eixos vertical e horizontal, por quantas casas forem necessárias. Depois delas, vêm os cavalos, que andam em L. O lado menor do L representa uma casa. O lado maior representa duas casas. O cavalo é a única peça que pode pular por cima das outras. Ao lado dos cavalos ficam os bispos. Os bispos andam apenas nas diagonais, mas também avançam quantas casas você quiser. Por fim, posicione a rainha e o rei. Se você estiver olhando para o tabuleiro, a rainha fica à esquerda, enquanto o rei ocupa a casa que sobrou. A rainha corre o tabuleiro inteiro, na vertical, horizontal ou diagonal, sem limite de casas, mas só não anda em L. O rei, como a rainha, se move em qualquer direção, mas somente uma casa por vez. O objetivo do xadrez é capturar o rei oponente enquanto protege o seu. Aquele que der o xeque-mate ganha. O xadrez é um jogo apenas para duas pessoas?
jogos, para conhecer. Terra Mística. É um jogo onde os jogadores representam diferentes facções tentando expandir suas influências em um mundo de fantasia. Os jogadores constroem estruturas, melhoram suas habilidades e competem por recursos escassos para dominar o território. Requer planejamento cuidadoso, adaptação a estratégias variáveis e gerenciamento eficiente de recursos para alcançar a vitória. Pandemic. É um jogo cooperativo no qual os jogadores assumem papéis de especialistas para conter surtos de doenças ao redor do mundo. Comunicação eficaz, coordenação de esforços e planejamento conjunto são essenciais para vencer. Monopoly. É um jogo onde os jogadores compram propriedades e tentam monopolizar o mercado imobiliário, enquanto eventos como lançamentos de dados determinam movimentos e consequências. Elementos imprevisíveis adicionam uma camada de incerteza estratégica, tornando cada partida única. Scrabble. É um jogo de formação de palavras no qual os jogadores formam palavras cruzadas utilizando letras distribuídas aleatoriamente. Incentiva o pensamento crítico, ampliação de vocabulário e habilidades de ortografia, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência divertida e desafiadora. Pictionary. É um jogo de desenho e adivinhação onde os jogadores tentam adivinhar palavras ou frases com base em desenhos feitos por um membro da equipe. Favorece a criatividade, comunicação não verbal e interações sociais divertidas, sendo ideal para eventos sociais e encontros descontraídos. Possibilidade de ser um jogador profissional. A profissionalização dos jogos de tabuleiro oferece aos jogadores talentosos a oportunidade de transformar sua paixão pelo jogo em uma carreira competitiva e reconhecida internacionalmente, embora enfrentem desafios típicos de qualquer profissão dedicada ao esporte. O jogador precisa investir no seu baralho, por exemplo, e treinar muito, jogando diversas vezes e com diferentes jogadores, como qualquer atleta que se preze.